Gurizada, o negócio é o seguinte, quero analisar com vocês neste vídeo as consequências para a dupla Grenal dos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, realizados neste meio de semana. Há implicações para o Grêmio, o Flamengo se mostra candidato ao título, o Botafogo tropeça e o Bragantino fica para trás. Mas também há consequências na parte de baixo da tabela para o Internacional. Cresce o jogo do próximo domingo e Inter e Bragantino têm caráter decisivo no estádio Beira-Rio nesta próxima rodada. O meu vídeo tem a força da Mais Ágil, que é a empresa que tem a expertise quando o assunto for a antecipação do teu FGTS. Isto mesmo, o governo permite e a Mais Ágil tem todos os caminhos, todas as regras para que vocês consigam antecipar até 10 anos do fundo de garantia. Coloquei um link aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, você clica ali e já sai falando com o time da Mais Ágil no WhatsApp. E aí todos vocês perceberão como é simples, como é rápido, para que consigam antecipar um bom pedaço, 10 anos do FGTS. Em nome de Mais Ágil, link aqui embaixo no primeiro comentário, eu rodo a vinheta e a seguir te mostro como ficou a vida do Grêmio e a vida do Inter nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Thiago Nunes, jogando no Ceará, portanto fora de casa, o Botafogo ficou no empate com o Fortaleza em 2-2. Com isso, chegou a 61 pontos e é vice-líder do Campeonato Brasileiro, 1 ponto atrás do Palmeiras. O outro jogo atrasado, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Bragantino por 1-0 e se coloca, reforça a condição de candidato ao título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou aos 60 pontos, ultrapassou o Grêmio e assim assumiu a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Portanto, o cenário é este: Palmeiras líder com 62, Botafogo 61, Flamengo 60, Grêmio 59, Bragantino 59, Atlético Mineiro 57. O G6, dificilmente isso será alterado, briga por G4 e ainda briga de todas essas equipes pelo título do Campeonato Brasileiro. E agora todos nivelados com 34 partidas. Vamos à projeção. O Grêmio joga fora de casa contra o Atlético Mineiro no domingo à tarde e precisa da vitória para recuperar a derrota para o Corinthians na última rodada. O Grêmio vencendo vai aos mesmos 62 pontos do Palmeiras. Palmeiras tem um jogo decisivo. Vocês lembram como quando eu falei que o jogo-chave do Flamengo era contra o Fluminense e o Flamengo empatou? Depois eu falei que o jogo-chave do Grêmio era contra o Corinthians e o Grêmio perdeu. O Palmeiras tem, na minha opinião, um jogo-chave fora de casa, também no domingo, contra o Fortaleza. Este é o jogo-chave. Se o Palmeiras não perder pontos contra o Fortaleza, é favoritaço ao título do Campeonato Brasileiro. O português, o Abel Ferreira, sabe crescer em momentos decisivos e este é o jogo-chave para o Palmeiras tropeçar. O Flamengo tem o América Mineiro já rebaixado fora de casa. Boa perspectiva de chegar aos 63 pontos. O Bragantino joga no Beira-Rio contra o Internacional. O Bragantino, que é quinto colocado, começa a se distanciar do título e vai brigar por vaga no G4. Teria que ganhar o jogo. Ah, mas por que o Grêmio não é? Porque o Grêmio tem, na minha opinião, 3 jogos bem mais fáceis na sequência. Contra Goiás, contra Vasco na Arena e depois o Fluminense já de olho no Mundial no Rio de Janeiro. Então o Grêmio tem uma possibilidade muito grande de somar 9 pontos. Mas como perdeu para o Corinthians, tem que vencer o Atlético Mineiro. O empate dependeria de muitos tropeços, especialmente de Palmeiras, de Flamengo e também de Botafogo. Então o Bragantino, hoje quinto colocado, está brigando por vaga no G4. O Grêmio também briga por vaga no G4, mas tem uma perspectiva pela tabela melhor em termos de disputa do título. E o Botafogo, o vice-líder, pega o Santos no Rio de Janeiro. Uma possibilidade boa. O Thiago Nunes está tentando recuperar a equipe emocionalmente, vinha de 4 derrotas, conquistou um empate sofrido, sem jogar um grande futebol, reagiu no segundo tempo, acabou empatando o jogo, somou um pontinho, mas a gente vê que está numa descendente. Talvez o Thiago consiga recuperar o elenco do Botafogo. Um jogo também para o Botafogo somar 3 pontos e seguir nesta disputa. Bom, e aí tem a parte de baixo. Por que esta rodada de jogos atrasados acabou tendo consequências? Houve um bom resultado para o Inter. Cruzeiro e Vasco da Gama empataram em 2-2. Qualquer um que vencesse ultrapassaria o Inter.
Estou colocando assim, times ameaçados. Corinthians, 12º com 44, depois o Inter com 43, depois o 14º Santos com 42, o Vasco 41 é o 15º, o Cruzeiro é o primeiro fora do Z4, é o 16º com 41, o balizador é o Bahia, 17º abrindo o Z4 com 38 pontos. Na minha opinião, todas essas equipes, que são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes, um deles será rebaixado. E o Bahia realmente é aquele com mais chances. Mas, se o Internacional não vencer o Bragantino, marcar passo nos 43 pontos, e eu olhar para o futuro, eu vejo que a situação poderia se complicar. Porque o Inter tem depois 2 jogos em sequência fora de casa, contra o Cuiabá e contra o Corinthians, que a gente sabe tudo que significa um Inter e Corinthians, o Inter disputando para permanecer na primeira divisão, e fecha com o Botafogo na última rodada. A gente não sabe o que o Botafogo vai estar disputando. Pode ser título, pode ser permanência no G4, perdão, ou o campeonato pode estar decidido, o que eu não acredito, e o Botafogo estar tranquilo dentro do G4. Acho que essa possibilidade é mínima. Mais do que isso, o Bragantino, mesmo tendo sido derrotado pelo Flamengo, fez uma grande partida. Aliás, foi um baita jogo este Flamengo 1, Bragantino 0. Foi um baita jogo, uma trocação. O Bragantino poderia ter vencido o jogo. Aquilo que eu vi do Bragantino contra o Internacional, que vem jogando essa reta final, se arrastando no Beira-Rio, se arrastando fora de casa, sem Alan Patrick, sem Arangues, Vitão é dúvida, o Bragantino é favoritaço contra o Inter. Aliás, pelo que jogou no Rio de Janeiro, o Bragantino é favorito para ganhar do Internacional com sobra. Somente com muito empenho, com muita dedicação, o Internacional consegue equilibrar esta partida. Somente com muito empenho e muita dedicação. Na bola, no futebol, na normalidade, o Bragantino é favoritaço. E vou me arriscar, inclusive para golear o Internacional ou para vencer fácil o jogo. Tem que saber se o Bragantino vai manter essa pegada, de quem agora se distancia um pouco da possibilidade do título e começa a brigar muito mais para entrar em vaga direta da Libertadores da América. E aí tem um jogo-chave, que é nesta sexta-feira em São Paulo. Corinthians e Bahia. Se o Corinthians ganhar do Bahia, o Bahia fica trancado nos 38 pontos e o Inter mantém uma diferença de 5 pontos, mesmo que não some nenhum ponto contra o Bragantino. Fica numa condição mais confortável. Mas, se o Bahia inventar de ganhar do Corinthians, ele vai a 41 pontos, ele cola no Internacional, fica 2 pontos atrás. Claro que é uma combinação esta pessimista, o Inter perdendo para o Bragantino e a surpresa, uma grande zebra, que eu não acredito, o Bahia ganhando do Corinthians. Os demais adversários nesta briga de permanência na primeira divisão, o Vasco vai a Curitiba encarar o Atlético Paranaense, jogo complicadíssimo. O Cruzeiro vai a Goiânia encarar o Goiás, acho que dá para vencer, e aí começar a se livrar do rebaixamento, iria a 44 pontos, mostraria uma reação. E o Santos pega o vice-líder Botafogo no Rio de Janeiro, jogo complicado para o Santos. Todos têm jogos difíceis, né? Bahia contra Corinthians, todos jogam fora, menos o Inter. Bahia contra Corinthians, fora o Bahia. Vasco contra Atlético, fora Vasco. Cruzeiro contra Goiás, fora para o Cruzeiro. Santos contra o Botafogo, fora para o Santos. Só o Inter que joga em casa. Mas na sequência, o Inter tem 2 partidas fora do Beira-Rio. Cuiabá e Corinthians. A hora de decidir a permanência na primeira divisão é contra o Bragantino. O jogo, eu repito, é complicadíssimo. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Meu Instagram tá aqui, Meneghetti Jornalista. Esse vídeo é para Mais Ágil, a empresa que tem a expertise, que conhece tudo quando o assunto for antecipação do FGTS. Tem um link aqui embaixo. Tu clica ali e sai falando no WhatsApp com a Mais Ágil e todos vocês perceberão como é simples e rápido para conseguir antecipar 10 anos do fundo de garantia. Mais Ágil é o nome da empresa. Feitoria Corizada. Então vai um abraço.